I have received word of a strange invention. What it can do will amaze one. Sejam bem-vindos, ouvintes. Eu sou seu co-apresentador, João Santos. Eu sou a sua co-apresentadora, Luana Calzavara. E eu sou o co-apresentador, Marcos Duarte. E este é o Esquina das Ideias, onde as ideias se cruzam. Hoje recebemos no podcast a economista Mayara Félix. Mayara é bacharel em matemática e economia e PhD em economia pelo MIT. Atualmente é pesquisadora de pós-doutorado na Harvard Kennedy School, onde busca aliar métodos empíricos e teoria econômica em seu trabalho. Bem-vinda, Mayara. Obrigada pela participação. É um prazer imenso. Bom, vamos começar a nossa entrevista, né? A gente divide geralmente em 3 grandes tópicos, né? Primeiro a gente começa conversando um pouco com você sobre a sua trajetória acadêmica, depois um pouco sobre o seu campo de pesquisa, mas afinal sobre algumas das suas mais recentes pesquisas, seu trabalho, né? Queria que você comentasse um pouco para a gente como foi a sua inserção na economia, o que levou você a ir para esse campo, né? Já que você também vem da matemática, né? E, por fim, como você chegou e continuou dentro da carreira acadêmica? Ótima pergunta, Luana. Eu acho que, assim, talvez o meu caminho seja um pouco heterodoxo em comparação das maioria das pessoas, porque eu cresci em uma comunidade muito humilde em Olinda, em Pernambuco, e o meu objetivo, quando eu estava no ensino médio, era conseguir uma profissão que rendesse dinheiro, sinceramente. Esse era o objetivo. E no Nordeste, naquela época, a opção melhor que tinha é fazer direito. Então, na minha época era vestibular, nem tinha Enem ainda. Eu fiz o Enem, mas ele não era usado ainda para colocar você em uma universidade. Então, eu fiz vestibular para direito na UFPE, fiz para administração na UPE, que é a estadual de Pernambuco, e fiz também vestibular para algumas universidades privadas para relações internacionais, porque eu me interessava em inglês. Mas o objetivo era fazer direito para fazer concurso. Esse era o objetivo, conseguir uma carreira assim. Então, no primeiro semestre de direito, paguei uma cadeira de economia, introdução à economia, gostei bastante, mas ainda não clicou. Tipo, vai ser isso aqui que eu quero fazer. Onde clicou foi quando surgiu a oportunidade de eu deixar a federal e ir para os Estados Unidos para fazer a graduação nos Estados Unidos. E isso veio, eu fiz o vestibular e fiz esse processo de candidatura para universidades americanas ao mesmo tempo, só que o nosso calendário é diferente, né? É um semestre diferente. Então, eu cheguei a fazer o curso de Direito por um semestre inteiro, fui aceita na universidade de lá, fiz, vou trancar aqui, se nada der certo, eu volto. Essa foi a ideia. E quando eu cheguei lá, quando cheguei aqui, né? Graduação aqui é muito diferente. Então, o primeiro semestre eu fiz aula de astronomia, psicologia, francês, no meu primeiro semestre. Em economia, eu paguei 5 cadeiras, foi psicologia, astronomia, francês, teoria dos jogos, em economia e cálculo. Amei cálculo e teoria do jogo, amei. Poxa, então foi assim, foi porque a aula foi muito boa, os professores foram muito bons, eu vou continuar pagando cadeira em matemática e economia. Também gostei muito de francês, continuei pagando francês. Deixei de pagar psicologia, foi muito interessante, mas não caí de amores. E astronomia era incrível, mas também não caí super de amores. Então, continuei pagando. E eu me apaixonei por matemática, me apaixonei por economia, os professores sensacionais. Basicamente, eu pude me deixar levar pelo que eu estava interessada, entendeu? Pelas coisas que eu realmente estava gostando. E deu certo no sentido de que, no final da graduação, eu terminei me graduando em matemática e economia e já comecei a pensar em fazer pesquisa, em entrar para um doutorado. Só que a realidade era que, para entrar em doutorado aqui, é extremamente competitivo, diferente do processo no Brasil. E, além disso, eu fiz uma universidade que não era uma universidade super renomada, era Mount Holyoke College, que é uma universidade pequena, só para mulheres. Ótima, amei minha universidade, amei meus professores e aprendi muito. Mas era uma universidade pequena, entendeu? Então, eu decidi não aplicar para PhD diretamente e decidi trabalhar. Aí comecei a trabalhar em consultoria econômica, entendeu? A partir daí já estava em economia. Depois disso, eu fiz, não, eu quero realmente fazer pesquisa. Aí eu decidi voltar para a academia, virei assistente de pesquisa, e daí entrei para o PhD. Então, veio assim,
eu vim pela economia, foi uma combinação de eu gostar muito das aulas. Eu acho que o que eu achei interessantíssimo em economia é que, assim, crescendo no mundo em que eu cresci, o Brasil, vocês sabem, é um país extremamente desigual, com muita pobreza de um lado, mas muita capacidade de outro. Não só muita riqueza, mas a gente tem um Estado muito grande, um Estado que tem uma capacidade de fazer políticas públicas reais. Então, a minha pergunta é por que a gente não consegue conciliar as duas coisas, sabe? Quais são os incentivos desse pessoal? O que leva a gente a estar nesse equilíbrio tão triste? Essa era a minha pergunta. E, a meu ver, a economia nos dava certas ferramentas que deixa a gente poder analisar essa pergunta de uma maneira um pouco mais, eu não quero dizer objetiva, porque nada é objetivo, mas de um pouco mais técnica, entendeu? Que permita quantificação. Eu acho que o legal da economia é isso. Ciência política, psicologia, vários outros ramos têm várias teorias e várias formas de enxergar os mesmos problemas. Mas eu acho que em economia, porque especialmente economia aplicada, é um ramo tão estatístico, isso permite a gente quantificar coisas. E eu gostei muito disso, entendeu? Até hoje, eu acho que é a coisa que eu mais gosto, assim, de economia, é o que me mantém dentro da economia. Então, é uma combinação dessas perguntas, que até hoje eu me pergunto, como é que a gente sai dessa? Como é que a gente pode melhorar as coisas? E tem essas ferramentas que acho que são muito boas. Certo. Agora, voltando um pouco, dando um passo atrás, assim, durante a sua adolescência, você teve a oportunidade de participar de um programa que se chama Programa Jovens Embaixadores, que permitiu você conhecer os Estados Unidos. Como foi a experiência nesse programa e o quanto isso te ajudou também a aplicar para os Estados Unidos? Uhum. Olha, participar nos Jovens Embaixadores, para mim, foi um divisor de águas, sinceramente, porque o programa, ele é um programa da Embaixada dos Estados Unidos. Ele é focado em alunos da rede pública de ensino do país e alunos que sejam de famílias humildes. Então, para você se candidatar ao programa, você tem que mostrar o boleto de bancário, como é que fala? O contra-cheque dos seus pais e tal. Tem toda uma coisa, eles visitam sua casa. E você tem que ter uma certa fluência em inglês, que é algo que já não é muito comum em estudantes de escola pública, entendeu? Então, a gente pode voltar um pouco atrás sobre o que foi necessário para chegar até aqui, mas a partir dos programas de embaixadores. Foi um divisor de água porque me abriu os meus olhos para uma realidade que eu não sabia que existia, cara. É tipo assim, eu acho que a minha visão do mundo, antes de eu vir para os Estados Unidos, antes de eu participar do programa em si, mesmo antes de chegar aqui, era uma visão muito estática. Porque eu acho que muitas partes da nossa sociedade parece ser estática. Entendeu? Você nasce num lugar, você basicamente vive nesse lugar, sua família inteira vive nesse lugar até o fim. Então, é uma visão muito estática do mundo. Então, quando eu vim para cá, eu vi, nossa, é uma visão tão mais dinâmica. Você vai para a cidade, para essa outra cidade, tem essa oportunidade aqui, tem esse emprego aqui. É como se fosse assim, oportunidade sempre chegando. E uma coisa muito legal que a embaixada fazia para a gente, até hoje ela faz, que esse programa ainda existe, é sempre que existia uma oportunidade nos Estados Unidos, abrir uma bolsa para você vir para cá fazer um curso de verão, abrir uma bolsa para não sei o que lá. Eles mandavam isso para a gente, entendeu? Então, era como se fosse um grupo seleto de alunos carentes, mas extremamente com fome de seguir, sabe? E eles mandavam isso para a gente. Então, foi através do programa que eu vim depois dos Jovens Embaixadores, eu fiz em 2005. Em 2006, eu vim para cá fazer um curso de verão numa high school aqui, passei um verão aqui, e aí depois, em 2007, através do programa, eu conheci o pessoal da Fulbright do Rio e da Education USA do Rio, foi a Rita Morricone em particular, e ela fez, Mayara, tu tem que se candidatar à Universidade dos Estados Unidos. Eu nem estava cogitando, mas ela viu, olha, tu tem que fazer isso. Eu fiz, olha, Rita, eu não tenho dinheiro, não tenho condições, não, a gente vai cobrir tudo. Então, teve um processo de aplicação, então, a partir disso, eles cobriram o custo do SAT, do TOEFL,
até pagar as minhas passagens para vir para cá. Não tinha dinheiro, porque eu não tinha nem dinheiro para comprar mala, que foi um chefe meu, na época que eu estava fazendo estágio, pagou minhas malas para vir para cá, entendeu? Então, sem esse programa, eu não teria condições, nem assim, não só condições financeiras, mas conhecimento de quais oportunidades são disponíveis, entendeu? Então, eu acho que os Jovens Embaixadores foi um divisor de águas para as pessoas que estiverem ouvindo, que conhecerem adolescentes, acho que é hoje em dia de 15 a 18 anos. Fala desse programa para eles, entendeu? Ainda existe, está crescendo cada vez mais. E eu acho que devem existir outros programas também. E uma coisa que eu falo muito, então a gente vai tocar nesse assunto hoje, eu acho, é que é uma chave. A existência de programas como esses é necessária para que haja ascensão de gente como eu, de gente como outras pessoas da periferia para um lugar de sucesso, entendeu? Para uma posição de sucesso. Aí muita gente pode participar nesse caminho, entendeu? O caminho não é só meu, a gente vai falar disso, né? Não é uma a visão, muita gente fala, é do mérito, né? Maiara chegou, fez o MIT por mérito próprio, a menina batalhadora, veio da pobreza, através de puro mérito, chegou lá. Isso é uma visão acho não só simplista, ela é errada, porque o sucesso, ele não se faz no vácuo, entendeu? Nem de quem é da periferia, nem de quem não é da periferia. Ele é sempre feito com um suporte de pessoas ao seu redor. É só porque a gente não se liga para reconhecer esse suporte. Então, por exemplo, se você não é da periferia, você tem, no mínimo, o suporte dos seus pais, que eles suportam tudo que você quer fazer, que financiam sua escola particular, cursinho, e é para fazer isso mesmo, você tem que estar fazendo isso para os seus filhos. Só que quem vem da periferia não tem condições, muita gente não tem nem só financeira, mas condições de tempo. Pais que têm que trabalhar 3 empregos por dia, mães que, sabe, você não chega a ver os seus pais muito nos dias. Então, assim, é um trabalho, é um crescimento comunitário, entendeu? Então, ele tem que ser, a história da ascensão, ela tem que ser comunitária para quem vem da periferia, porque ela é comunitária para quem não vem da periferia. Então, não tem como você exigir de quem vem da periferia, não, batalhe só você sozinho consegue. Não existe, é mito. Ninguém consegue fazer nada só, entendeu? Nem quem ganha prêmio Nobel consegue chegar lá só. Chega lá com a ajuda de muitas outras pessoas, com o trabalho de muitas outras pessoas. Tudo é feito assim, numa equipe, sabe? Mesmo que a gente não veja isso. Agora, eu não estou dizendo que não existe mérito. O que eu estou dizendo é que mérito não é suficiente. É necessário. Não é suficiente. Somente isso. E, né, você já respondeu a nossa questão seguinte, né, que é justamente isso, né, a questão do mérito e você estar inserida dentro de uma rede, né, que é necessária para te dar esse alavanco, né, e como você falou, né, e eu concordo com isso, né, a gente às vezes olha principalmente para quem tem muito privilégio e não consegue identificar essas redes que conseguiram alçar a pessoa, né, sendo que tem muito mais, como posso dizer, redes mesmo, né? Que estão por trás delas, os pais, família, Um né? alicerce, né? Um alicerce, um Faz curso suporte. superior, mesmo em Exato. questão de línguas, assim, né? Você saber que é bom você colocar seu filho numa escola de línguas, fazer um exercício, coisas assim, né? Própria alimentação, não sei, coisas que não vão passar pela cabeça de todo mundo e quem tem, né, ensino superior, tem outros tipos de, né, outros tipos de conhecimento, assim, vai se atentar a isso ou não, né? Em geral. Tem uma questão de informacional de expectativas aí também, né? Você para pra pensar, tipo, por que uma pessoa, às vezes, da periferia pode escolher o crime ao invés de escolher estudar? Não é uma questão simples do tipo, não, ele, como indivíduo, é um ser mau e ele escolheu praticar crime. Não. Qual é a expectativa daquela pessoa com relação a estudar? Ela acredita que se ela estudar, ela vai chegar em algum lugar? Qual a expectativa daquela pessoa com relação ao crime? Às vezes, quando você mede dentro do ponto de vista daquela pessoa, faz sentido a decisão dela, sabe? E acho que é isso que falta, né? Você ter esse tipo de programa, esse tipo de política que leva esse tipo de oportunidade e esclarece para esses indivíduos que existe oportunidade a partir do estudo.
Muito maneiro. Exato, existe oportunidade e existe o alicerce também, né? Porque tu fala isso, João, eu me lembro quando eu cresci numa comunidade lá em Jardim Fragoso. Eu não sei qual foi o fim de muitos dos meus vizinhos, né, da minha idade e tal, mas eu sei sim que existia muitas drogas no meio, muito tráfico, né? Muita gente vivia disso. É como se o seu universo é completamente diferente, quando você não sabe que esses tipos não só de oportunidades, mas de um alicerce contínuo, de um suporte contínuo. Quando você vive numa família que você precisa botar comida na mesa, ó, outro privilégio que eu tive, eu nunca precisei botar comida na mesa. Entendeu? A gente era de comunidade, a gente vivia numa comunidade pobre, mas meu pai, ele era soldado da PM e ele tinha, mesmo depois que ele faleceu, ele tinha uma pensão, ele deixou uma pensão para a gente. Então, eu nunca precisei trabalhar para botar comida na mesa, e essa não é a realidade de muita gente. E às vezes eu não conheço, não sou um economista do crime, não estudo muito, já tive muita vontade, mas é bem difícil conseguir dados, então ainda não tenho nenhum artigo sobre crime no Brasil, aí em outro lugar, mas geralmente, o meu entender, a minha vivência, mostra que isso não se começa, não é assim, você não vai da noite para o dia virar uma pessoa para virar o chefe da boca. Você começa como soldado, você começa como só ajudando um pouquinho, e de pouquinho em pouquinho você se vê, sabe? E não é uma decisão inteligente, mas do começo você não consegue ver que isso é para onde você vai, entendeu? Então, eu acho que tem muita gente que, se você quiser mudar a história de vida de quem vem da periferia para não ser majoritariamente uma história que vai para o viés do crime, não tem para onde. É oferecer oportunidade, é oferecer não só para as crianças, mas para os pais, dar emprego para os pais. E esses pais, né? majoritariamente, são pessoas pretas, são pessoas de baixa escolaridade, pretas ou indígenas, dependendo do lugar do Brasil, né, que você está, pessoas de baixa escolaridade e com muitos filhos. Então, assim, se você dá uma chance a essas pessoas, já ajuda bastante os filhos dela, né? Garantir oportunidades e direitos, né? Uhum. Certo. Agora, voltando um pouco para a sua história acadêmica, você chegou a ser assistente de pesquisa de grandes nomes, somente recentes, né, da economia, que é Esther Duflo, Barnegi, o Kramer, e também o Angris, né, que ganhou o Prêmio Nobel recentemente. Como foi essa experiência? É o momento que a gente vai tietar um pouquinho, né? E como foi essa experiência de participar, trabalhar junto com esses pesquisadores que... Em 2 palavras, foi sensacional e extremamente intensa. Eu amei trabalhar. Eu fui assistente de pesquisa do Josh Angrist, era o Josh Angrist e o Parag Pathak, aqui no MIT. E um pouco antes disso e durante, ao mesmo tempo, também fui assistente do Michael Kramer, que ganhou o prêmio junto com a Essa e com a Abed, que foram meus professores no MIT. Mas trabalhando de assistente de pesquisa foi para o Michael e para o Josh. E a experiência nossa, extremamente gratificante, cara, e extremamente intensa. A gente trocava e-mail todo dia, não só sobre os projetos, sobre as estimativas empíricas. Como assistente de pesquisa, o que é que você faz? Você ajuda os professores a entenderem, a pensar na metodologia de cada projeto e a executar o que eles têm em mente nos dados. Entendeu? Então, basicamente, você faz muita programação, você está rodando muitas regressões, você está tentando entender o que os dados estão dizendo, você está tentando interpretar e falar para eles o que os dados estão dizendo, e você está constantemente discutindo com eles como é que a metodologia que a gente está usando está sendo aplicada nos dados e como é que a gente pode interpretar isso. Então, assim, foi uma experiência extremamente intensa, eu aprendi muito e eu sei que eu ofereci muito também, né? Então, é aquela coisa que a gente fala, que não só o conhecimento, ele não se faz no vácuo também. Pessoas como o Josh, o Michael, que são mentores incríveis e professores incríveis, sabe?
eles sabem, eles sabem que isso é feito, esse conhecimento ele é feito em conjunto, sabe? Eles trabalham com pessoas ótimas. E eu tento levar muito para os meus alunos, eu tento levar muito do que eu aprendi com eles, não é tipo, isso aqui roda isso aqui, vai lá e a gente se vê daqui a uma semana. Não é isso, esse não é o research assistant, esse não é o trabalho de quem é assistente de pesquisa. O trabalho de quem é assistente de pesquisa é mergulhar na pesquisa, é você que está vendo os dados, entendeu? Você que está entendendo o que é que os dados estão dizendo. Então, foi uma responsabilidade enorme e ao mesmo tempo, nossa, muito gratificante, sabe? Eu aprendi muito com eles. E fiquei muito feliz de poder ajudá-los a empurrar para frente toda essa agenda que eles tiveram, que agora é bem reconhecida, né, dentro da economia microaplicada. Então, continuando, né, você agora acabou o seu PhD, né, e está no famoso job market, né, tentando uma vaga de professor ou pesquisador, né? Você pode explicar um pouco para a gente como funciona esse sistema e como tem sido sua experiência nele? Então, vamos lá. Para quem está de fora, eu vou explicar assim. Você terminou o PhD, ou você está terminando o PhD e você precisa encontrar um emprego. Em economia, e nos Estados Unidos, vai para várias universidades do mundo, né? Esse processo, ele é bem centralizado. Ele é assim, quando já está chegando no seu último ano do doutorado, você está em constante conversa com seus advisors, você vai fazer um artigo principal, que é o seu Job Market Paper. Esse é o artigo que a maioria das pessoas vão ler sobre você, e você vai entrar nesse mercado centralizado, você vai submeter candidaturas a muitas universidades. Eu olhei o número antes da nossa ligação, eu me candidatei a 106 empregos. Isso é possível porque em economia isso é através de um sistema meio que centralizado. Há umas 2 ou 3 bases onde as universidades, né, colocam as posições que estão abertas e você pode colocar lá o seu currículo, o seu paper, as cartas de recomendação que são confidenciais, os seus próprios professores que botam essas cartas de recomendação nesse sistema. E aí você espera para ver quais lugares vão te dar entrevistas, depois do processo de entrevista, quais universidades vão te dar um fly-out, que é basicamente você vai para a universidade para dar o seminário, para apresentar esse Job Market Paper, que é esse artigo principal para outras pessoas, e discutir com essas pessoas também qual a sua visão de pesquisa, o que você vai fazer no futuro, entendeu? Então, assim, isso é mecanicamente como funciona. Em novembro, esse é o período onde a gente se candidata à maioria desses empregos. De agora para o começo de janeiro é o período onde a gente está recebendo convites de entrevista. As entrevistas acontecem entre dezembro e majoritariamente na primeira semana de janeiro, e depois disso vem os flyouts e tal. Então, o job market acaba mais ou menos em março, porque ele segue o calendário acadêmico daqui, basicamente, que começa em setembro e termina em maio. E, mecanicamente é assim que funciona. O que isso significa para quem é um estudante de doutorado? Então, é um período extremamente estressante para muita gente, porque a gente tem essa coisa, talvez porque informação é difícil, tem muita informação, tem muitos candidatos, tem esse foco louco em um artigo, que é o seu Job Market Paper. E então a gente é um pouco condicionado a colocar a maioria das nossas energias e foco nesse artigo, entendeu? Então, é uma coisa que pode ser muito estressante para muita gente e psicologicamente também muito taxativa, sabe? Então, para você sobreviver minimamente sanamente durante esse período, é necessário você ter um alicerce, novamente, um suporte, principalmente dos seus orientadores e da instituição de onde você está vindo. E, nesse sentido, eu falo que eu tenho muita sorte e tenho muito privilégio, porque meus orientadores são incríveis, é o David Atkin, o Ben Oken e o Arnaud Costineau, que são professores de MIT. Eles são sensacionais, não só em me dar, assim, de me orientar no projeto em si, que já está pronto, né? Outra coisa é você fazer todo o artigo. Mas até quando você, tá bom, o artigo está pronto, como é que a gente refina a apresentação, Mayara? Como é que a gente refina, sabe? Agora não é mais o momento, a pesquisa está feita. O momento agora é como é que a gente comunica
essa pesquisa para outras pessoas. E isso é muito importante porque se você quer que a sua pesquisa, que os seus resultados tenham um efeito, que eles mudem a forma como as pessoas pensam, não tem para onde. Você tem que passar um tempo, uma energia pensando em como você comunica isso. E eu acho que durante o PhD a gente não é bem treinado para isso, entendeu? É uma coisa que você tem que, tipo, pick it up on the street, sabe? Você tem que há várias oportunidades de apresentar em seminários e tal, mas é um pouco de trial and error, entendeu? É você tentar e deu errado, levanta de novo, bora de novo, volta de novo. Você vai ter muitos erros até você achar coisas que dão certo. Então, é muito importante e ajuda muito mentalmente se você tiver esse suporte, sabe, dos seus orientadores e da instituição da qual você vem. E nisso eu acho que eu tenho sido muito privilegiada e muito grata, sabe, aos meus orientadores e ao MIT. Agora entrando um pouquinho na sua área de pesquisa, você tem feito trabalho mais em microaplicado. Você poderia falar um pouquinho para os nossos ouvintes o que é microaplicada, como você se insere nesse campo e quais são os principais objetivos no campo de pesquisa? Ótimo. Então, se eu tivesse que descrever economia aplicada em uma frase, eu diria que é o ramo de economia que se preocupa em responder perguntas de cunho causal com evidências. Então, você quer atribuir causalidade de uma coisa a outra usando dados empíricos. Economia microaplicada é basicamente isso. E esse ramo é extremamente rico. Você vai encontrar em economia aplicada gente que estuda de economia do crime, a economia da saúde, no meu caso, regulação de firmas, que eu estudo tanto impostos corporativos quanto comércio exterior, sabe? Várias coisas que afetam o mercado de trabalho no âmbito de regulamentação de firmas, sabe? Você encontra gente desse tipo. A gente que estuda a educação, efeitos de educação, por exemplo. Então, é um ramo extremamente rico. Mas o que unifica toda essa agenda são os métodos. E esses métodos são os métodos que tiveram reconhecimento do Prêmio Nobel, tanto em 2019, com a Esther Webber e o Michael, quanto agora, que foi o Josh, o Guido Imbens e o David Card. E são métodos tanto métodos de experimentos controlados, certo? Que foi o prêmio de 2019, quanto métodos de experimentos naturais, que é basicamente o que eu exploro na minha pesquisa, que foi o prêmio agora desse ano. E o que é isso? O que é isso? Se você quer responder uma pergunta de maneira causal, você tem que basicamente achar uma forma de atribuir, se uma coisa leva a outra, a única razão pela qual esse efeito aconteceu se atribui ao tratamento que você deu. Então, você tem que, no caso de experimentos naturais, você tem que tentar chegar o mais próximo possível ao que aconteceria num experimento controlado, que seria, a gente vai randomizar o tratamento para essa parte da população, a outra parte não. Pega a diferença entre o que acontece no futuro entre esses dois por causa do tratamento. Então, há vários métodos que tentam se aproximar basicamente disso, cada um com sua série de premissas, cada um com sua série de testes que é necessário para tentar convencer visualmente e em termos estatísticos se essa afirmação que você faz, ela é realmente verdade ou não, entendeu? Então, eu acho que uma colega minha escreveu um artigo recentemente sobre o Josh, e a Sarah Kahores, ela escreveu esse artigo recentemente, e eu acho que ela está certa quando ela fala que a busca da economia aplicada é como se fosse uma busca pela verdade, entendeu? O que é verdade? Entendeu? Tanto fala, não, isso causa aquilo. O que é a verdade? Entendeu? E a gente chega lá através de métodos estatísticos, basicamente. Então, é uma mistura de economia para perguntas mais complexas. Então, por exemplo, a pergunta do meu paper que a gente vai falar, os dois papers que a gente vai falar, né? O meu job market paper, que é sobre
poder de mercado de firmas, no mercado de trabalho brasileiro, poder de mercado não é uma coisa que você vê em dado. Poder de mercado é uma força muito real, mas é uma força abstrata. É uma força que você só consegue definir dentro de um modelo abstrato, de um modelo teórico. Não tem como você dizer, essa firma tem poder X. Não, a gente tem uma noção, a gente sabe que essa firma grandona nessa cidade, essa firma dita tudo o que acontece nessa cidade, mas a gente não sabe dizer o que é o poder de mercado da firma, entendeu? Então, isso a gente precisa de economia da teoria, é aí que a teoria se junta aos dados, para a gente poder quantificar o que é poder de mercado, entendeu? Então, eu acho que, nossa, eu voltei de amores pela economia agora você entendeu? É uma combinação de métodos teóricos e empíricos, para no final a gente poder responder uma pergunta que a gente se interessa em responder, entendeu? Então, isso é fascinante para mim, sabe? Isso é extremamente rico. E agora eu desandei, vocês vão ter que me voltar, me trazer de volta ao caminho. Que isso. Bom, você falou basicamente sobre o seu campo de pesquisa e agora vamos então entrar em uma das suas pesquisas de fato. No artigo Trade Labor Market Concentration and Wages, você explica como o aumento da liberalização comercial pode afetar negativamente o salário em mercados mais expostos aos efeitos da importação. Explica para a gente como esse mecanismo pode explicar esse efeito. Bom, ótima pergunta. E eu vou dizer como é ótima pergunta, por quê? Porque essa é a pergunta que eu faço no paper. Essa é a pergunta que motiva o paper. Por quê? Dois esclarecimentos que eu vou fazer antes de eu responder qual o mecanismo que leva a isso. O primeiro esclarecimento é que esses efeitos negativos, eles são efeitos relativos. O que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer é que mercados de trabalho que foram mais afetados por competição de firmas estrangeiras, esses mercados cresceram menos que mercados menos afetados. Então, isso é um efeito negativo. Eles cresceram menos. Não está dizendo que o efeito foi no nível negativo entre os dois. Entendeu? A primeira clarificação. A segunda é que esses efeitos negativos eles já tinham sido documentados para o Brasil especificamente em 2 outros artigos. É um artigo do Brian Kovac, de 2013, e um artigo do Rafael Dix Carneiro, que vocês talvez conheçam também, brasileiro, e junto com o Brian Kovac, em 2017. Então, o meu paper, olha esses efeitos, caramba, a gente abriu o Brasil ao comércio exterior nos anos 90, basicamente, né, no começo dos anos 90, e isso teve esse efeito negativo, relativo em salários, em mercados mais afetados. E esses efeitos são grandes. Qual o mecanismo que explica isso? Isso é importantíssimo a gente responder por 2 razões. A primeira é que esses efeitos não dissiparam. Até hoje, basicamente até 2015, que foi o ano em que o paper do Rafael Dix Carneiro segue, essas regiões geográficas, basicamente mais o sudeste do Brasil, cresceram menos que outras regiões porque elas foram mais afetadas. É basicamente onde tinha mais manufatura, onde tinha mais indústria nacional, que foi... basicamente, muitas firmas fecharam e muitos empregos foram acabados, como quando o Brasil abriu o comércio exterior e a população pode importar agora, mais facilmente, entendeu? E esses efeitos não se dissiparam. Então, muitas vezes em teoria econômica, quando a gente fala o mercado é perfeito, e não sei o quê, esses efeitos vão se dissipar. Isso é só um efeito de transição. Mas não é bem assim. Então, a gente precisa voltar one step back para entender a magnitude. Qual é o mecanismo que explica essa magnitude? E essa é a pergunta que eu faço, que motiva o meu artigo. E o mecanismo que eu exploro no meu paper é a seguinte hipótese, de que quando a gente abre o mercado para a competição internacional, o mercado de produtos, né, para a competição internacional, isso pode aumentar o poder de mercado que as firmas têm no mercado de trabalho. A melhor forma de ver isso é tipo, imagina assim, não é bem assim necessariamente o que está acontecendo, mas a melhor forma é tipo assim,
A gente abriu para competição para o mercado externo. Um monte de firma brasileira agora vai sair do mercado porque eles são produtos piores, produtos mais caros, o custo de produção é maior. Essas firmas fecharam as portas. Então, só tem agora 10 firmas no Rio de Janeiro. Imagina, se fosse assim. Só tem 10 firmas no Rio de Janeiro agora contratando. E agora? Elas podem pagar o que elas quiserem, entendeu? Porque qual é a alternativa que você tem? Claro que há alternativas. Você pode abrir seu próprio negócio, você pode se mudar para outro lugar, mas há custos em você se mudar para outro lugar. Há custos em você mudar de profissão, especialmente se você é uma pessoa mais velha, por exemplo. Então, essa é a forma, uma forma bem simples de entender mais ou menos por que essa pergunta, de onde vem esse link. Mas também há um link teórico dentro de economia do exterior, de comércio do exterior, que já sugere que mercado de trabalho, poder de firma no mercado de trabalho é um mecanismo muito importante. E esse link, ele vem através de uma classe importante de modelos de comércio exterior, sugere que quando você abre um país, isso é só teoria, viu? Só teoria. Quando você abre um país para o comércio exterior, isso tende a realocar empregos para empresas maiores, mais produtivas, geralmente exportadoras. Isso pode levar a um ganho de salários, porque essas empresas são mais produtivas, elas pagam melhor. De um lado, pode aumentar, sim, os salários, mas de outro, se essas firmas crescem muito, elas viram as firmas que ditam o que acontece e elas podem pagar o quanto quiserem. Basicamente isso, entendeu? Pode aumentar o salário de um lado, pode diminuir por outro, por causa do poder de mercado dessas firmas. Então, nesse artigo, eu quantifico essas duas coisas, o ganho que é feito por causa dessa realocação e a perda que acontece por causa disso. No final das contas, o mecanismo, eu vou dar para vocês 3 resultados, certo? O principal, se você quiser, Mayara, qual é o bottom line? O que a gente tem que aprender disso? Primeiro, firmas brasileiras, firmas no Brasil, têm sim um poder de mercado muito grande sobre os seus trabalhadores. Eu estimo que para cada um real que cada trabalhador contribui para a firma, como é que fala? Em revenue, em receita, cada R$1 que um trabalhador marginal, no sentido econômico de imaginar, cada trabalhador adicional, cada R$1 que ele ou ela traz para a firma, essa pessoa é paga 50 centavos. Metade só, entendeu? A outra metade é lucro da empresa. Então, tem a empresa marginal, ela não tem nenhum lucro, as outras empresas têm lucro, enfim, isso é um pouco mais complicado, mas é basicamente isso. Isso é um nível de poder de mercado grande, entendeu? 50 centavos para cada real. Para vocês terem uma ideia, a estimativa mais comparável para os Estados Unidos é 65 centavos para cada real, nos Estados Unidos. No Brasil é 50, nos Estados Unidos é 65, em outros lugares é outro. Isso baseado em outros papers, com metodologia um pouco diferente, mas tentando chegar à mesma quantificação, certo? Então, esse é o primeiro. A segunda coisa é que, sim, quando a gente abriu o mercado para o exterior nos anos 90, aumentou, sim, o poder de mercado das firmas. Aumentou um pouquinho. Aumentou o suficiente para apagar todo o ganho de salário que foi feito, porque a abertura realocou muita gente comparativamente para firmas que exportam. Acho que para vocês terem uma ideia, firmas exportadoras no Brasil são 20 vezes maiores do que firmas que não exportam. São muito grandes. Geralmente essas firmas têm uma capacidade de produção enorme. Isso é ótimo, isso não é ruim, não. Elas são muito grandes, elas são mais produtivas, entendeu? Elas pagam salários maiores. E isso levou a um aumento de salário médio, porque mais pessoas foram para esse ramo, ao invés de estar trabalhando em outras coisas, outras empresas fecharam, certo? Mas, por causa do aumento do poder de mercado, esse ganho foi apagado. Então, já era. No final das contas, no entanto, a maioria da queda de salários relativa, por a gente ter aberto o Brasil ao comércio exterior, ela não veio não relacionamento, não por causa do poder de mercado, ela veio por outros esquemas.
E a forma melhor que eu tenho de explicar isso é basicamente essa. Em média, o imposto de importação cai 12%, por exemplo, em média. E a queda de salários relativa que eu estimo é basicamente 13%. Então, muito próximo. Então, assim, você é uma firma, você está competindo com um negócio que, hoje em dia, né, na época não era a China o nosso principal competidor, hoje em dia é. Você está competindo com um negócio que está vindo da China, certo? Se tem uma coisa de importação, uma taxa de importação, esse produto que vem da China está custando R$ 112 aqui no Brasil. Ah, então eu posso vender a R$ 112 também, porque é a mesma coisa. Mas agora que não tem mais o 112, você não pode vender a 112, você tem que vender a 100, porque ela vai chegar aqui a 100. Então, os preços caíram. Quando os preços caem, o salário tem que cair também, porque a receita passa isso direto para o trabalhador, entendeu? Então, basicamente, é esse o mecanismo principal que levou à redução do salário, é o imposto sendo passado direto para os trabalhadores, mesmo que ainda assim tenha tido esse aumento de poder de mercado das firmas, entendeu? Muito legal. Bom, e agora vamos falar um pouco de metodologia. Você explicou os resultados, mas como foi o modelo e qual foi a metodologia que você usou para estudar o fenômeno? Ótima pergunta, João. Lembra um pouquinho atrás eu falei que para essas perguntas mais complexas, a gente precisa sempre de um pouco de teoria, né? Então, o título do meu paper, o título desse artigo é Comércio Exterior, Concentração de Mercado, Trabalho e Salários. Em inglês, né? Em português é basicamente isso. Essa conexão, concentração de mercado é um número. É um número, a gente fala, é o Herfindahl-Hirschman Index. É um número. É um número que basicamente resume quantas empresas efetivas atuam no mercado, entendeu? Quando esse número é zero, é como se fossem muitas firmas, infinitamente muitas firmas, cada firma é pequenininha. Se esse número for 1, é como se fosse uma só firma no mercado inteiro. Tem um gigante no mercado e o resto é tudo pequenininho, não faz importância nenhuma, certo? Mas isso é só um número. Sem um modelo teórico, a gente não pode dizer, não tem nada a ver esse número aí com o poder de mercado dessas firmas. Então, eu adoto um modelo que ele é um modelo empírico, certo? Isso quer dizer que eu vou trazer esse modelo para os dados, certo? E que ele basicamente tenta ligar, ele oferece para a gente um link direto entre o nível de concentração do mercado de trabalho e o poder de mercado das firmas nesse mercado de trabalho. E o que é esse poder de mercado? É basicamente a razão entre a receita marginal de cada trabalhador, então quantos reais cada trabalhador marginal traz para a firma, a razão entre esse número e quanto você paga para a firma. Então, é basicamente assim, se cada trabalhador marginal contribui R$ 2 em receita e eu pago R$ 1, esse a gente fala um wage markdown, esse wage markdown é 2, certo? Um wage markdown de 2 significa que 1 sobre 2 é 0,5 e significa que você é pago 50 centavos para cada real, entendeu? É basicamente isso, de onde vem esses 50 centavos, certo? Mas o que é o que esse modelo dá para a gente? Ele dá para a gente uma expressão, uma fórmula, que dá o link entre esses 50 centavos, de onde é que eles vêm? Esse 50 centavos ele é diretamente proporcional ao nível de concentração do mercado e a dois parâmetros que a gente chama de elasticidades de substituição. O que é isso? Um desses parâmetros tenta mensurar o seguinte: se tiver um choque negativo, se tiver um choque no seu mercado de trabalho, na sua firma, quão facilmente você muda de mercado? Quão facilmente você muda de geografia ou quão facilmente você muda de profissão? Porque no Brasil, eu defino esse mercado é uma micro-região, entendeu? Que, por exemplo, no caso do Rio, seria a região metropolitana do Rio, e uma profissão dentro dessa região, entendeu? Define o mercado dessa forma. Então, vamos lá, seria, por exemplo, um mercado de trabalho exemplificado no Rio seria assistentes administrativos na região metropolitana do Rio de Janeiro, entendeu?
se você é assistente administrativo na região metropolitana do Rio de Janeiro, quão facilmente você muda para ou outra profissão dentro do Rio, ou para outro lugar dentro da sua profissão. Basicamente isso. Essa é uma das elasticidades. A outra elasticidade é você, dentro desse mercado de assistentes administrativos no Rio de Janeiro, quão facilmente você consegue mudar de empregador, de firma, se acontecer algum problema na sua firma. Então, essas duas elasticidades, elas basicamente determinam o nível de poder de mercado de uma firma, dependendo do tamanho relativo da firma. É o seguinte, se você fosse a única firma no Rio de Janeiro, a única, empregando assistente de pesquisa, o que vai determinar o seu poder de mercado é quão facilmente as pessoas podem sair desse mercado de trabalho, porque não tem mais ninguém lá. Então, a elasticidade que importa é a elasticidade cross-market, é a elasticidade para as pessoas mudarem de mercado. Mas se você é uma firma pequenininha, o que importa, a primeira coisa é, meu Deus, se eu não aumentar o meu salário, o meu empregado vai mudar de firma. Se eu não der esse aumento para ele vai mudar para a pessoa ali da esquina, para a firma ali da esquina. Então, a elasticidade que importa é como você facilmente muda de firma, de um lugar para outro dentro do mercado. Basicamente isso. Esse é o que o modelo dá para a gente, entendesse? E o modelo, além do mais, ele dá o link se você estiver interessado em responder a pergunta, quando a gente abriu o Brasil para o comércio exterior, qual foi o efeito disso no poder de mercado das firmas? O modelo dá para a gente que, se você quiser quantificar isso, você só precisa mensurar 2 efeitos causais. É aí que a economia microaplicada entra. 2 efeitos causais. Você precisa mensurar causalmente o efeito da abertura econômica na concentração do mercado de trabalho local, e você precisa aferir essas elasticidades. Em particular, você precisa aferir a diferença entre essas 2 elasticidades, entendeu? Basicamente, a ideia da diferença é que é o seguinte, se você muda de emprego, muda de firma tão facilmente quanto você muda de mercado, o que isso significa para cada empregador brasileiro é que cada firma basicamente compete com o país inteiro. Então, não existe nenhum mercado. Não existe essa ideia de mercado. Você está competindo com o país inteiro. Então, quando a gente abrir para o comércio exterior, vai mudar a concentração. Isso a gente já prediz teoricamente e a gente vai mensurar isso empiricamente. Mas não importa se mudou a concentração é só um número. Ela não se linka ao poder de mercado. Então, entendeu? É por isso que essa diferença entre essas 2 elasticidades é que é importante por causa disso. É basicamente isso. Bem legal. Bom, Interessante. e aí você utiliza algum tipo de experimento natural? Tipo, como é que como é a estimação do efeito, essa parte mais estatística? Ótima pergunta. Então, tem 2 coisas que a gente precisa mensurar, né? Essas duas estatísticas suficientes que a gente precisa mensurar. A primeira é o efeito da abertura comercial no mercado de trabalho local, e a segunda são essas elasticidades. Como é que a gente vai mensurar esse efeito? O que a gente usa para aferir isso, eu uso isso, o Rafael Dix Carneiro usou isso, o Brian Kovac usou isso. É o seguinte, quando o Brasil decidiu abrir para o comércio exterior nos anos 90, a gente fez assim, havia vários setores que eram muito protegidos. Informática, muitos setores de manufatura, e era diferencialmente protegido. Mas quando chegou nos anos 90, a gente fez, não, a gente vai querer entrar no Mercosul, vai querer fazer tudo isso, todo mundo vai cair, a taxa de importação vai ficar na média 12%. Mas, como os setores eram mais protegidos que outros, isso gerou uma variação nos efeitos. Cada setor teve um efeito diferente, entendeu? E isso gerou esse efeito diferenciado de um setor a outro. E o que determinou essa diferença foi exatamente o nível de proteção antes da liberalização
que foi basicamente ditado nos anos 60 e 70 durante a ditadura. Então, não foi assim, logo antes, entendeu? Era um nível que já tinha sido ditado há muito tempo. Então, o que a gente faz é, para cada mercado de trabalho, a gente constrói o que a gente chama de Import Competition Exposure Measure, uma medida de exposição à importação, à competição exterior, certo? Que é basicamente uma média ponderada das firmas que operavam nesse lugar, dessa redução de imposto de tarifa. Então, para cada localzinho, para cada lugarzinho no Brasil, a gente vai ter, esse aqui foi o choque. O choque foi essa queda de impostos de importação, essa média ponderada dessas firmas daqui, certo? E o método para regredir a diferença de salários nesse choque é um difference in differences, diferenças em diferenças. Vocês provavelmente já ouviram falar sobre esse método. Então, o que a gente, para cada ano, antes e depois, a gente afere isso. Então, a gente tem que ver que antes da reforma, a gente tem que ver que não havia efeito diferencial nenhum, relativo nenhum. Isso é o Parallel Trends Assumption, certo? É basicamente esse o método empírico. Esse é o Natural Experiment, foi essa queda diferenciada de importação, de taxas de importação, certo? O método empírico é basicamente um difference in differences, controla para outras coisas e tal, mas é basicamente o difference in differences. E isso é para aferir o efeito da abertura em qualquer outcome do mercado de trabalho, que nesse caso seria o nível de concentração. Além disso, como é que a gente estima as elasticidades? Mesma ideia. Só que o que é bem legal nesse paper, o que é bem legal nesse artigo, é que para eu mensurar a elasticidade de como você substitui dentro de um mercado para outras firmas, a gente tem como ver no dado qual o setor de cada firma. Entendeu? Então, tem uma variação diferenciada para as diferentes firmas dentro do mesmo mercado do choque que essa firma recebeu. Entendeu? Então, a gente regressa, nesse caso particular, a diferença em salários dessa firma, que essa firma pagava, na diferença de empregos que essa firma dava, e a gente usa um IV, um Instrumental Variables Strategy. Entendeu? Então, esse é o método. O Natural Experiment é essa queda diferenciada através de firmas dentro do mesmo mercado, entendeu? E a gente usa um Instrumental Variables para estimar essa elasticidade. E faz a mesma coisa, perdão, para elasticidade para outros mercados. Só que aí o instrumento aí já não é o choque para a firma, é o choque para o mercado, que foi o mesmo que a gente usou para estimar o efeito na concentração de trabalho. Entendeu? Ótima pergunta. Muito legal. Muito obrigado. Bom, agora vamos falar sobre um outro artigo seu, Tax Administration versus Tax Rates, Evidence from Corporate Taxation in Indonesia, onde você compara duas políticas fiscais na Indonésia, a fim de entender qual o efeito desse dito Tax Administration, que eu achei particularmente difícil de traduzir para português, em países em desenvolvimento. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria que você explicasse para a gente o que é Tax Administration. Ótima pergunta. Vamos ver. Vamos pensar assim, no Brasil a gente tem pensem em Receita Federal. A Receita Federal, ela coleta impostos não só de pessoas, mas impostos de firmas também, impostos corporativos, certo? A Receita Federal, como é que isso acontece? Tem que acontecer de alguma forma, você tem que administrar isso. Para qual lugar, quais servidores da Receita vão ver quais como é que fala em português a receita o formulário de receita que você submete? Como é que fala isso? Imposto de renda? Imposto de renda. Só que no caso seria o corporativo. Quem é que vai ver quem é que vai ler, quem é que vai auditar, quem é que vai administrar a receita que é paga por corporações?
Na Indonésia, e eu creio que no Brasil também, porque no Brasil há superintendências regionais da Receita Federal, esse tipo de administração, então, quem faz a supervisão de quais firmas, para quais escritórios as firmas têm que mandar o seu imposto de renda, entendeu? E isso é feito de forma descentralizada na Indonésia. Descentralizada do sentido de que cada firma ela é atrelada a uma superintendência regional diferente. Então, se você está em Bali, você é uma empresa de Bali, você vai mandar o seu imposto de renda para esse escritório de Bali, e é esse escritório de Bali que não só vai arrecadar o que você está pagando de imposto, mas também que vai auditorar, que vai fazer outras coisas, certo? Então, isso é Tax Administration, vamos traduzir isso como administração de receita corporativa, administração de imposto de receita corporativa, certo? Então, o que a Indonésia fez? O que foi muito interessante que a Indonésia fez? A Indonésia ela fazia essa administração de forma regional, até hoje ela ainda faz. Só que o que ela fez foi, vamos fazer o seguinte, em cada região, a gente vai mudar a administração das maiores firmas de cada região, a gente vai botar essas firmas num escritório especial. Esse escritório especial tem mais servidores, então uma capacidade de auditoria, de administração, de atender o telefone para firmas que tiverem dúvidas, uma capacidade maior de administração. O resto fica da forma geral, nos outros são administrados pelos escritórios normais. Essa foi a reforma administrativa, certo? Então, a gente afere o efeito dessa reforma administrativa na coleta de impostos corporativos na Indonésia, e não só isso, também empregos que essas empresas criaram, impostos não só de renda, mas também do VAT, que no Brasil é como se fosse um ICMS, mas não é exatamente o ICMS, é como se fosse um ICMS. No pagamento de impostos, basicamente, essa é a Corporate Tax Administration. Pronto, vou responder isso primeiro. Vamos Legal. Depois Tá bom, agora a gente fala sobre realmente o artigo em si. Primeiramente, introduzindo a temática, né? Por que países em desenvolvimento têm maior dificuldade de coletar receita de impostos? Então, hoje em dia, o nosso entendimento é que, para vocês terem uma ideia, países desenvolvidos coletam cerca de 40% do PIB em receita. E esse dinheiro ele é usado para quê? Ele é usado para pagar servidores, ele é usado para pagar escolas, para fazer estrada, fazer várias coisas. E países desenvolvidos coletam basicamente 40%. Países em desenvolvimento coletam entre 10% e 20%. Por quê? Essa é a pergunta de João. Vários fatores. Um deles, grande nível de informalidade das empresas. Outro, muitas empresas são muito pequenas, então nem teria como coletar. E o terceiro, até que eu li aqui, às vezes o sistema bancário não é tão robusto, entendeu? Então, é difícil você ter uma forma de coleta boa, sabe? Então, a pergunta fica, se você é um governo num país desse, você precisa de recursos, porque qualquer política pública só se financia com dinheiro, não existe lugar nenhum, você tem que ter dinheiro. Como é que a gente faz para aumentar recurso da maneira menos distorcível possível? E de uma maneira que geralmente as pessoas, tem que aumentar imposto, a gente precisa de mais recursos, vamos aumentar a taxa de imposto. Isso é o que muita gente gosta de fazer. Mas sempre há um trade-off. Então, a pergunta que a gente faz é, será que há outras formas de se aumentar imposto? E é aí que a gente estuda essa reforma administrativa. Qual é a ideia? Isso é uma mensagem de muita esperança para países em desenvolvimento. A mensagem é a seguinte, se esses países estiverem precisando de recursos, não é preciso você aumentar o imposto corporativo mais ainda. Você pode chegar a esses recursos fazendo uma reforma administrativa de como você faz a fiscalização e o oversight dessas firmas, entendeu? Então, é aí que a gente compara, nesse paper, duas reformas. A primeira é a administrativa, que eu descrevi brevemente, e a segunda é uma reforma
nas taxas de impostos corporativos. Uhum. E isso permite que a gente estime o que a gente fala, é o que se chama de elasticidade elasticidade de receita corporativa. Elasticity of taxable income. O que é isso? Se você aumentar o imposto em 1%, quanto de receita você ganha nesse 1%? Então, você vai ganhar um pouco, mas é possível que você vai ganhar menos, porque a empresa agora, cara, eu vou produzir mais para só ser taxado mais. Então, assim, há sempre um trade-off, entendeu? Qual é o optimal level, entendeu? E o que a gente acha? Já olhando assim para a pergunta que vocês querem, qual é o takeaway? Qual é a mensagem? A gente encontrou efeitos enormes dessa reforma administrativa. Quase que dobrou o quanto de receita que o governo coletava dessas firmas. E a gente afere os efeitos dessas duas reformas de maneira... são 2 natural experiments. O primeiro foi essa reforma administrativa, ela foi feita de uma maneira muito interessante. Ela foi feita baseada numa fórmula. Então, a gente tentou até fazer um regression discontinuity, só que o problema é que essa fórmula, de maneira bem inteligente ou não, acho que pro melhor, ela era bem opaca. As firmas não sabiam exatamente qual era a fórmula. É uma fórmula disso, é uma fórmula daquilo, então não tinha como a firma dizer, vou declarar que o meu lucro só foi 3 milhões, porque 3 milhões é o cut-off, se eu fizer 3 milhões eu vou para esse escritório onde eles vão me fiscalizar o tempo todo, não vai dar certo. Não, ele não sabia, não existia um cut-off, entendeu? Então, a gente usa essa fórmula, a gente tem a fórmula, a gente sabe os componentes da fórmula, e a gente usa essa fórmula para poder aferir esse efeito usando um método chamado Weighted Difference in Differences. Então, é de novo diferenças em diferenças, mas é um diferenças em diferenças onde a gente faz uma média ponderada dos dados para que as firmas tratadas e não tratadas sejam, em média, como é que fala? Observably the same. Observably equivalent. Pelo que a gente vê, essas firmas são bem parecidas, entendeu? E é assim que a gente refere isso. E a mesma coisa no caso da reforma de medidas corporativas, de taxas corporativas. Foi uma reforma muito interessante, porque era o seguinte, a Indonésia, eles fizeram uma transição de um schedule, um marginal tax rate schedule, que era baseado no lucro da empresa, para um que fosse baseado na receita. E, além disso, mudou a taxa. Então, isso gerou uma variação de choques enormes. Tinha empresa que era pequena, grande lucro, mas pequena. O choque é esse. Pequena, mas pouco lucro, mas grande. O choque é outro. Entendeu? Então, foi uma variação assim, bem legal de você ver. Para quem é Applied Microeconomist, é tipo, nossa, tô apaixonado. Gamei nesse gráfico de variação, entendeu? Então, foi uma coisa bem legal para a gente poder aferir essa elasticidade. E os efeitos, para falar em medida, né, quase que dobrou a receita. No todo, foi basicamente, no total, 4 bilhões de dólares que a Indonésia conseguiu trazer, que não seria trazido. O equivalente a eles terem que aumentar essa taxa de imposto corporativo em 8 pontos percentuais, em todas as firmas do país. Então, é enorme, sabe? E é um custo mínimo, porque o custo foi só 1,5% da receita inteira que foi dada por causa dessa reforma, e o custo foi basicamente criar esses escritórios novos, que tinha mais gente, que tinha... todos eles tinham o mesmo sistema de computadores e tal, mas eles tinham muito mais gente para fiscalizar um certo número de firmas. E eu quero também enfatizar que não é só fiscalização, é simplesmente um número de pessoas para atender essas firmas, porque imposto corporativo é complicadíssimo. Então, tem muita empresa que liga, não sabe como é que eu faço isso. Então, eles tinham mais gente para atender o telefone, eles tinham mais gente para poder responder perguntas sobre, sabe? E isso facilitou muito a coleta. Isso, muito legal, muito bacana. Acho que o Brasil poderia usar muito isso, né? Ainda mais, tipo, durante a pandemia, o Brasil expandiu muitos gastos com auxílio emergencial, coisas que são realmente necessárias. Só que
Uma coisa que já está em debate, inclusive, para a eleição presidencial do ano que vem, é que um ajuste fiscal deve ser necessário. O Brasil continua com uma dívida muito grande e, eventualmente, a gente vai precisar arrecadar mais de algum lugar. E, observando esses resultados, dá até um grau de otimismo, né? Tipo, de pensar que, tá bom, existe uma maneira de aumentar, né, a receita sem criar as distorções que vêm de aumentar a taxa de imposto, realmente, né? Mas muito bacana mesmo. Nossa, João, obrigada. E olha, eu vou dizer, só para quem está ouvindo, né? Seria incrível poder discutir isso com pessoas que você está ouvindo, você é envolvido com reformas que vai acontecer. Seria incrível, porque o Brasil ele tem o sistema de arrecadação do imposto corporativo no Brasil é muito complexo. Não é só o imposto do lucro, tem vários tipos de impostos. Então, eu acho que seria necessário uma reforma mesmo dos nossos impostos. E eu tenho certeza que muitos economistas da economia aplicada teriam interesse em participar dessa conversa. Muito bom. Muito obrigado, Mayara. A gente está encerrando por aqui. A gente sempre deixa um espaço disponível para caso você queira deixar uma mensagem para os ouvintes. Fica à vontade. Ai, legal. Gente, muito obrigada pelo convite. Eu fiquei muito feliz. Para todo mundo que estiver ouvindo, se você chegou até aqui, ótimo! Massa! Eu quero deixar uma mensagem de otimismo para vocês que estão escutando. Eu acho que se você for alguém que gosta de economia, que está pensando em economia, o futuro da economia é aplicado. Não importa de onde você estiver vendo. Sempre com combinação em teoria, mas eu acho que o futuro é baseado em evidências. Então, eu acho que isso é uma mensagem muito legal de esperança, assim, para a gente. E faço o convite a vocês para continuar a pensar em perguntas econômicas, a pensar em como usar dados para responder essas perguntas. E no que eu puder ajudar, eu estou aqui. Vocês podem me encontrar por e-mail, vão lá no meu site, dá um Google no meu e-mail e vocês vão encontrar minha informação. Dá um Google no meu nome. Tem algum Twitter, alguma mídia social que você quiser divulgar? Legal, Ana. Eu não sou muito de Twitter, cara, porque eu acho que o Twitter é um local muito caótico. Eu acho assim... então, não tenho Twitter. Eu tenho Instagram porque eu gosto de ver fotos legais e tal, mas não sou muito de social media, não. Mas o velho e bom e-mail sempre funciona. Então, podem me procurar. Bota lá no Google que vocês vão achar meu site e meu e-mail tá lá. Tá ótimo. Obrigada, Mayara. Foi ótimo conversar com você. Muitos temas que a gente pôde circular, né, além da pesquisa em si. Foi muito divertido, muito esclarecedor, importante. Muito obrigada. Um abração, gente. Até mais. Esquina das Ideias tem episódios novos às sextas-feiras. Fique atento ao nosso calendário para mais informações. Acompanhe o canal pelo Spotify, YouTube, Apple Podcasts ou pela sua plataforma de áudio de preferência. Siga-nos também nas mídias sociais em @edpodcast, com S no final, no Twitter e Instagram. E siga também a nossa página Esquina das Ideias no Facebook para acompanhar o cronograma do canal e conteúdos exclusivos.